amigos, começa agora mais um podcast Semana Tech. Eu sou o Rafael Cato, estão aqui comigo Lucas Agrela. E aí, pessoal? Gustavo Guzmão. Fala, galera. E na nossa central técnica, como sempre, Carlos Eduardo Silva. Entrando no estúdio agora mesmo. Entrando agora aqui para comandar a segunda câmera. Certo, amigos, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo. Vamos lá para essa semana com um podcast especial sobre Apple, já que temos muitos lançamentos. Muita novidade. Poderíamos ficar aqui falando sobre todas as notícias da tecnologia, mas como tivemos muitas coisas da Apple na segunda-feira, acho que este programa deve ser especial. No www.dc? Vamos acalmar as pessoas que estão nos acompanhando. Não falaremos para sempre só de Apple, é só o programa. É só esse programa aqui. É só o programa de hoje, porque calhou a semana, certo? E a gente teve um do Google também. Tivemos o do Google, e um da Build. E o da Build. Então, nada mais justo do que todo mundo ficar parado, né? Claro. Exatamente, mantém parcialidade aqui. Por onde devemos começar? Qual a novidade que mais chamou a atenção, Gustavo Guzmão, na WWDC? A que mais me chamou a atenção, eu gostei do iOS, eu achei legal o iOS 9, mas as que mais me chamaram a atenção foi um aspecto do iOS 9, que é o que o próprio Agrela estava mencionando aqui antes, do App Feeling. Emagrecimento de aplicativos. Emagrecimento de aplicativos. Tema que é importante aqui entre eles. Estavam me zoando porque eu sou gordo. Mas o Agrela que mencionou, né, não vou roubar o assunto dele aqui, mas é um esquema que faz o aplicativo, reduz um pouco o espaço ocupado por um aplicativo com dados que seriam inúteis, assim, ele baixa de É uma limpeza do código, é isso? Mais ou menos, ele baixa meio que um demand, né? Sim, é um recurso mais importante para desenvolvedores e essencialmente ele permite que você coloque lá no Xcode tags para cada tipo de aparelho. Então, se você tem um iPhone 6, você vai baixar só a parte do aplicativo que é dedicada para o iPhone 6. Você não vai ter lá no seu aparelho as informações que são referentes ao aplicativo, a versão do aplicativo para o iPhone 4S ou para o 5. 32 e 64 bits. Exatamente, com instruções de 32 e 64 bits. São coisas bem diferentes. Você não tem por que ter as duas coisas, sendo que você não vai usar. Exato. Então, vai reduzir o tamanho dos aplicativos. Mas o tamanho do sistema operacional vai continuar sendo o mesmo, afinal de contas não existe um sistema operacional que melhore e diminua de tamanho. Ele pode ficar mais eficiente, mas ele vai continuar ocupando espaço. Eficiência é a palavra... Obviamente, eficiência a gente escuta todos os anos. Provavelmente desde 1982 é eficiência. Até o design do iPhone é eficiente, segundo o ilustríssimo Johnny Ive. Verdade. Mas eficiência foi novamente a palavra. A palavra. Eu acho que é a palavra porque a Apple ainda não conseguiu atingir um ponto em que o iPhone consiga durar o dia inteiro. Então, a eficiência é uma coisa que a Apple precisa mesmo investir, até porque ela entrou também no segmento de vestíveis com o Apple Watch, e são dois agora aparelhos que precisam de eficiência em termos de hardware e de software. Eles precisam ter uma integração ao ponto de que você consiga tirar ele da tomada quando você acorda às 8 da manhã, e vou chegar em casa às 10, 11 horas da noite e ainda ter bateria. Sim. Ainda jogar, ficar no Facebook um pouco antes lá e depois entrar, jogar, colocar na tomada. Eu trouxe aqui a fala do Federighi, que é vice-presidente da Apple. Só vice-presidentes, né? Só vice-presidentes. O objetivo do iOS 9 é aumentar as fundações da plataforma com foco na vida útil da bateria, desempenho e segurança. Vida útil de bateria é sempre uma reclamação. E é sempre a mesma história, né? A Apple garante que o iPhone oferece 500 ciclos de recarga, sendo que a média de mercado é 400. E eu já falei uma vez com o CEO da iFixit, que é uma empresa que desmonta e avalia, dá notas para componentes assim, facilidade de reparo de sempre dá componentes. Pro iPhone, né? E sempre dá para o iPhone, porque o iPhone é complicado. E ele falou que é demais, esse número é overrated, como diz ele, é algo como exagerado. Então 400 ciclos continua sendo isso. Só que se você consumir 2 ciclos de bateria num dia, você vai ter que trocar o seu iPhone a cada ano. E é por isso que a Apple sempre apresenta um iPhone por ano. Vamos pensar, ligar os pontos aqui. Obsolescência programada, né? Sim, faz sentido, porque qualquer empresa tem isso, né? Se ela fosse lançar um telefone que durasse para sempre, exatamente, fecharia no dia seguinte. Então, mas é legal que bate de acordo com... Quer dizer, se são 2 ciclos por dia, assim, vai durar 200 dias um iPhone novo. Porque Sim, 3 ciclos a cada 2 dias, vai. Eu tô chutando, assim, um número alto, mas daí vai bater praticamente um ano certinho. Sim. Certo? Antes do próximo tema, desculpa interrompê-lo, Guzmão. Não problema. Quero comentar aqui, ler alguns comentários que chegaram.
Primeiro, o Bill Wansler, iremos falar da morte de Saruman. Morreu hoje. Vai pagar todo o mal que ele fez à Terra-média e seus habitantes. Não, nós não vamos falar hoje não, dele. Estamos todos tristes. Ele fez mal à Terra-média, fez mal aos Jedi e também fez mal às pessoas que ele mordia como vampiro Drácula. Verdade, exatamente. Ele foi um Drácula lá na década de 10 dos anos 1800. E você que é um fã do metal também sentirá saudades. É que na verdade ele cantava. Do Christopher Lee. Ele era um ótimo vocalista, mas ele cantava em umas bandas de metal farofa, assim, que eu não gosto. Você não gosta. O Bill Wansler também fala que nós somos a Santa Tríade do podcast. Obrigado. Obrigado. E o Bruno, Airsoft Sniper, ele só confundiu os podcasts. Ele acha que nós vamos falar de Game of Thrones hoje. Não, Game of Thrones é segunda-feira. Quinta-feira é tecnologia. Que lembraram dele aqui. Então, para o próximo tema, as pessoas já entenderam que é Apple. Hoje é o tema. Vamos falar de iPad. Sim. O iPad, acho que o recurso mais legal, infelizmente, vai ser exclusivo do iPad Air 2, que é o hardware mais recente deles. E que é basicamente o iPad, o Air 1 também, né? É mais ou menos a mesma coisa, só um pouco mais fino, um pouco mais eficiente, né? De novo, eficiência. Você tá falando do modo multitarefa. Não, eu tava falando do hardware. Eu ia falar justamente sobre isso. Exatamente. A de tela. O split view, né? Split screen. Que é essencialmente a capacidade de você rodar 2 aplicativos ao mesmo tempo. Uma coisa que a Samsung já oferece nos tablets dela faz muito tempo, se não me engano, desde a primeira edição do Tab, que foi lançada lá em, se me lembro bem, 2010, junto com o Galaxy S. E era uma coisa que, assim, eu particularmente sempre vi usuários de iPad reclamando, falando, pô, por que a Apple ainda não fez isso? Sendo que o hardware do iPad já teria supostamente capacidade de lidar com isso. Só que a Apple justificou o fato de ter somente disponível esse recurso pro iPad Air 2 porque ele tem 3 núcleos de processamento, enquanto os outros têm 2. Ou até 1, se a gente for lá para trás, mas... Eu achei isso... É bem estranho, né? Eu achei isso meio papo, assim, pra tentar estimular um pouco de venda de iPad Air 2. Eu não sei qual que... O iPad Air 2 vendeu bem, assim, foi um estouro de vendas. Está meio estagnado. O próprio iPad estava caindo. Exato, dificilmente eu acho que o iPad Air 2 ia ter um desempenho tão bom quanto o do primeiro iPad, ou do terceiro iPad que ainda estava numa situação melhor de mercado. Acho que isso tem mais cara de papo para tentar vender um pouco mais o iPad Air 2. Eu acho que até porque, normalmente, quem comprou o Air está satisfeito. Exato. E o Air 2 não tem um apelo diferencial. Exato. Fala, nossa, vou comprar porque ele tem isso. Então, é o que a gente falou, né? Os dois são muito parecidos. São muito parecidos. Agora eu vou fazer uma pergunta que provavelmente vai chegar aqui e eu vou adiantar. É o seguinte. Eles estão copiando coisas que já existiam em outros sistemas de maneira atrasada. Por exemplo, para quem tem o Windows 8.1, você já podia dividir a tela há muito tempo. Desde o Windows 95, mais ou menos. Mas estou falando no seu tablet. Você faz isso, né? Você faz isso tira isso aqui daqui e vou com a tela dividida e me ajuda a trabalhar melhor. Não, até agora, inovador. Inovador. Legal pro iPad. Então, se você for pensar para a linha iPad, legal. Talvez seja um incentivo a comprar iPad se as vendas não estão tão bem. Mas do ponto de vista geral do mercado, uma tela que você consegue dividir em 2. Todo mundo tem. Todo mundo tem, menos vocês, né? Só vocês não tinham. Mas é bem isso mesmo. E até o recurso do Picture in Picture, que permite que você continue assistindo o vídeo enquanto você faz outras coisas, tipo responder o e-mail ou acessar o Facebook. É uma coisa que já tinha no Android, se eu me lembro bem, foi introduzido pela Samsung na TouchWiz. O pessoal xinga muito a TouchWiz, mas ela tem alguns recursos que são exclusivos ainda no ambiente Android, e esse é um deles, que permitia, se não me engano, foi no S4 que eles introduziram isso. S4. E é a mesma coisa, é idêntico. Você coloca o vídeo para reproduzir, depois você vai e clica fora dele para você... Ele tem um botãozinho para ele se destacar numa janelinha pop-up e você continuar fazendo outras coisas no sistema. E aí você pode redimensionar o tamanho dessa janela e você pode usar as duas coisas ao mesmo tempo. O próprio app do YouTube faz isso, mais ou menos. O aplicativo dele faz a telinha não sai do aplicativo, mas se você dá voltar, ele fica lá no cantinho. Isso, é um bom exemplo. Na hora que você sai de tela cheia, ele vai lá pro cantinho do lado e você continua pesquisando. Exato. É mais ou menos aquilo, só que você pode editar o tamanho da janela e pode mudar de aplicativo. Exato. Comentários aqui.
Charlie Salles, o sistema operacional cada vez ficando mais parecido, copiando os sistemas, né, mobile, sim. ficando cada vez mais parecidos e copiando coisas boas que aparecem nos concorrentes. Ainda bem, né? Já precisamos copiar os problemas. Imagina a Apple resolve copiar tudo isso. Ainda é possível. Acho que ainda há marcas que conseguem copiar problema, fazer mal feito. Não, o Sofá com Jailbreak e Cydia já tinha multitela no iPad faz tempo. Verdade. Outro recurso que era legal na época que eu usei alguns truquezinhos com o Jailbreak que eu peguei lá no Cydia, tinha um aplicativo que faz exatamente isso que a Apple está colocando agora, que é exatamente não, mas de certa forma a mesma coisa. Se você estiver editando um texto e no iPad você passa os 2 dedos por cima do teclado e ele funciona meio que como um mouse. O que ele faz? Ele mexe o cursor do começo para o final da palavra, por exemplo. Isso daí eu tinha um truquezinho do Cydia que você passava o polegar na tela da direita para a esquerda e jogava para lá, para o começo da palavra. Era uma coisa que eu considerava extremamente útil e eu acho que possivelmente, e aqui é só um achismo, a Apple fique de olho nos principais recursos que surgem no Cydia e eles acabam incorporando no sistema operacional. Já que você tocou nesse assunto, uma das grandes novidades, pelo menos, ela é ridícula na sua essência, mas Sim. A mudança do teclado envolveu várias coisas. É uma mão na roda na vida das pessoas. É legal, né? Agora tem letra minúscula. Tipo, nossa, que legal, né? Facilita você trocar entre maiúsculas e minúsculas e não precisa bater rapidinho ali ou travar. Quem já tentou colocar uma senha que combina maiúsculas e minúsculas e erra ali. E erra por causa disso, porque se você toca 2 vezes ele fica em uppercase sempre, né? É complicado. E outra coisa que eles mudaram em termos de teclado, digitação, é o padrão de bloqueio de tela, que agora vai ter 6 dígitos, né? Sim. Pelo que eles estavam dizendo. O pessoal do Ars Technica fez uma análise mais aprofundada sobre isso. Sim, evoluiu bastante o número de combinações possíveis. Evoluiu, passou de 10 mil para 1 milhão. Exato. E lembrando que as combinações do iPhone, elas são alfanuméricas, apesar das pessoas usarem sempre o aniversário lá, para desbloquear a tela. Ou 0000000. Ou 000. Isso. Eu não uso 000, eu ponho uma senha. Ele põe aniversário. E também não ponho um aniversário. Eu queria mudar aqui um pouco o foco para a gente falar dos aplicativos. Então, o Health recebeu, o Health Kit, o Saúde, recebeu uma atualização, vai receber uma atualização, que aí vai agradar as mulheres que vão poder controlar ciclos menstruais. Sim. Né? Sim, achei engraçado. Acho que vocês não vão utilizar, mas de maneira geral, interessante. Era uma falha inicial não ter pensado uma coisa tão óbvia quanto esta, né? Já que 50% das clientes são mulheres, é óbvio que precisaria isso. Então mas se você for pensar, os aplicativos de saúde concorrentes têm isso? O da Samsung, por exemplo? Cara, não sei, porque eu não uso. Então mas fica aqui a dúvida, se tiver alguma mulher assistindo a gente, ou tiver um S Health, por exemplo, tiver um Samsung com S Health, pode falar pra gente se tem isso? Se tem isso, é verdade. Porque me botou essa curiosidade agora, será que tem? Mas eu não me lembro de ter visto pelo que eu mexi no S6. Porque essa pode ser um dos únicos recursos quase inéditos da Apple em relação aos concorrentes que eles anunciaram. É uma coisa de e além de controle de reprodução, né? Então, período fértil, claro que isso não substitui métodos contraceptivos definitivamente consagrados como a camisinha, mas não vai confiar no aplicativo o futuro de uma criança. Chequei no iPad, tá tranquilo, daqui 9 meses tá tendo não caia nessa, se alguém... Calma. E a outra novidade de aplicativos foi o News. Sim. Não se sabe muito bem porque eles não deram muitos detalhes. Sim, não deram mesmo. Mas não vai chegar no Brasil ainda. Está confirmado para Austrália, Reino Unido e Estados Unidos. País de língua inglesa, né? País de língua inglesa. Que é parecido com o Flipboard, mas não é o Flipboard. Então, eu achei engraçado. Não é o fim das revistas, mas é um outro método de leitura em que revistas e sites, etc., podem apresentar suas notícias. E, eventualmente, me parece vender conteúdos na plataforma como a Samsung também faz. E sabe o que me lembrou também? Uma iniciativa do Google. O Google tem a revistaria lá. Sim. Exato. Tem a revistaria também. Exato. Basicamente a mesma coisa. Mas é que aí não é muito a mesma coisa, que ele é quase o do Facebook. Ele é quase o Facebook. O InRead o InRead do Facebook. Que você não sai do Facebook para ler, que o New York Times foi o primeiro parceiro. Então você não sai da plataforma
fica ainda numa plataforma da Apple para ler uma notícia terceira, provavelmente consumida por uma API ou um feed. Mas me parece customizável, então a gente não sabe. Deve chegar por aqui também. Deve chegar por aqui também. Deve dar uns 4 anos igual a Siri, mas deve chegar. Mas é um movimento que não é um movimento só da Apple. A Adobe já anunciou e vai lançar o Jupyter, que é uma nova versão do seu modo de revistas, em breve. Era para junho, vai chegar no final do ano. Sim. Então, haverá também uma grande movimentação no mercado editorial, que a Info está no meio. Está no meio, sem dúvida. E uma coisa só que eu queria comentar que eu achei bastante curiosa é que o visual do News da Apple é muito semelhante ao do Yahoo News Digest, que é um aplicativo de leitura de notícias, que foi premiado pela Apple, acho que foi em 2013. Então eu acho que a galera do front-end se inspirou nesse aplicativo, porque ele faz essencialmente as mesmas coisas. Ele já baixa o conteúdo para você e te oferece a leitura lá, vídeo, texto, áudio. E o que é curioso é que quando o iPad foi lançado, a grande apresentação dele era a revolução das revistas, do conteúdo. Então as revistas digitais foram lançadas junto com o iPad. A Wired na época foi apresentada como o grande case pelo Steve Jobs, e de repente já mudou tudo. Os caras já inventaram um outro... É que é um modelo de negócio que está ainda em processo de consolidação, né? Sim, definitivamente. Vou ler os comentários aqui. Thiago Canto, um negócio que eu achei legal foi o trackpad, quando você coloca 2 dedos no teclado. Sempre achei muito ruim selecionar texto no iOS. Espero que a experiência tenha melhorado. Concordo plenamente, espero também. O Matheus Monteiro, que trabalha aqui, está falando mal de você, Lucas Agrela, falando que você é meio Android fag. Como assim? O Matheus revelando os podres aí da redação. Eu tenho o iPad em casa. Então, já não sou mais Android fag para vocês. O ARN, o melhor de tudo, a atualização estará disponível para os iPhones desde o 4S e o iPad 2. Com restrições. Os outros fabricantes, se o usuário quiser novidades ou melhorias do software mais recente, terá que comprar um novo. Sim, nós atualizamos o nosso iPad 2 do Infolab, surpreendentemente funcionou. Eu não acreditei que ele ainda rodaria esse tipo de coisa. Funcionou bem, né? Funcionou bem. Já que temos aqui Carlos Eduardo Silva com um iOS o quê? 6? Guerreiro, há tempo. Tá funcionando perfeitamente, certo, Cadu, como sempre. Faz ligação no WhatsApp. Mas o iPad 2 atualizou e funcionou, rodou bem. Mas não rodou, por exemplo, como estávamos falando, a divisão de tela. Os recursos exclusivos do AirDrop. Exatamente. Mas fiquei impressionado com a performance do iPad 2 e como ele é guerreiro, né? Ele tá aí no mercado desde 2011 e continua recebendo atualização. O iOS 8 não foi tão bem recebido pelo iPad 2. Não Você lembra que a gente colocou o iOS 8 lá, o iPad 2 virou uma carroça. Lá em casa também, acho que eu nem instalei o 8 mesmo, eu deixei o 7 no iPad Air 2, no iPad 2 que tem lá em casa. Agora eu estou cogitando colocar o 9, fazer esse pulo. Acho que essa melhora de performance é de maneira... Sim. Eles entenderam que não foi tão bem atrás e fizeram essa correção. Exato. Mas foi bom que eles mantiveram os aparelhos antigos. Acho que uma das coisas que eu admiro da Apple é que eles pensam até no pessoal que está usando o iPad 4, o iPhone 4S ainda, que está... Tem quantos anos o iPhone 4S foi anunciado em 2011, ele foi lançado, chegou aqui no final de 2011. Então tem 4 anos aí. Tem 4 anos já. Ele foi lançado junto com a Siri, né? Sim. Vamos lá, Guzmão, você... Cada um mostrando a relíquia dele. O Guzmão pode falar um pouco mais sobre Swift, que eles abriram a linguagem? Abriram o código da linguagem. O Swift 2 agora é open source. O Swift 2 agora é open source, yes. Pelo que eu tava lendo, eu li um artigo muito interessante na própria Wired mesmo, que eles falando que esse negócio de open source vai ser primordial até para a Apple. Eles tiveram que abrir porque o Swift ele ficava restrito, né, às aplicações do iOS e do OS X. E com essa abertura de códigos vai poder... A ideia é que você comece a usar essa linguagem de programação para programar outras coisas também. É coisa que só conseguia fazer com hacks e outras ferramentas não exatamente funcionais, né? Você tinha que apelar para outros métodos. Agora, talvez consigam fazer o Swift ser útil para outras plataformas. Isso é legal pra caramba. Ter mais linguagem de programação assim é bacana, até porque o Google tá com a dele também, o Firefox, a Mozilla tem a própria lá, que é chamada Rust. Vai ter uma briga de novas linguagens de programação, aí todas open source, que promete. Altas emoções. Qual o trabalho de evangelização aí vai... Qual que vai ser melhor sucedido.
A Apple tem uma plataforma legal de desenvolvedores, pode ser que tem uma base legal de desenvolvedores, pode ser que vá bem, a Mozilla também tem, o Google também. Quem sabe? Aí, já que você tocou nesse assunto, isto me manda aqui para o comentário do Matheus Rocha. A Apple está cada vez mais concorrendo com os desenvolvedores de aplicativos. Isso pode prejudicar Spotify e apps de notícias. O apps de notícias, o News, lançado, e o Spotify, o Apple Music também apresentado, esperadíssimo Apple Music, finalmente muito antecipado. Muito antecipado, desde a compra do Beats. Sim, e as outras compras que foram feitas. E chegou trazendo várias novidades, tipo reprodução em música na nuvem, né? Nossa, quase não tem aplicativo que faz isso. E com uma qualidade de áudio inferior à da concorrência. 256. Diga-se de passagem. Isso porque a Apple, né, nem tem tradição no mercado musical. E isso porque a Beats, no aplicativo Beats Music, oferecia a qualidade de 320 kbps. A Apple não está oferecendo no Apple Music. Cadê o FLAC? Cadê o FLAC também? Estou esperando agora. Pecou, né? Mas o que o Apple Music traz de novo mesmo? Eu acho que a parte nova é que ele traz a integração da experiência de fã, que é isso que eles promoveram bastante no evento. Você não tem só um aplicativo que funciona como um player de música que toca músicas da nuvem. Você tem ali todos os dados sobre o artista e você vai conseguir interagir com ele por dentro do aplicativo. É tipo um MySpace. É tipo um MySpace, exatamente. Eu tenho aqui um comentário, na verdade uma pergunta para o Cadu, do Vitor Martins. O Vitor Martins pergunta, como fica a relíquia do 4S em relação à duração de bateria, Cadu? Tá ótimo, uns 2 dias direto. Tá ótimo, 2 dias direto? Mas o Cadu não tem 3G. Não tem 3G. Você não tem 3G? Eu sou bem old school. Você não usa... Tem iOS 8. Você não tem nem WhatsApp? Tenho. Não, ele tem WhatsApp. Ele só usa o Wi-Fi. Tá bom. Aí sincroniza 500 Então você não usa Waze, por exemplo? Não, tá bom. Não sei como que você vive, né? eu uso o TomTom. Isso que eu ia falar. Guia 4 rodas Que também. aí é por GPS, né? Antena de GPS. Muito Mas bom. a bateria ainda tá boa, viu, Vitor? O Cadu tem um livro, tem um guia 4 rodas no papel. Ele usa de mapa. Bill Wanzeler, o mundo está perto do fim. Apple Open Source deve ter algo por trás disso. Tem. Sandro Alves, melhorou muito com o retorno do Agrela, o podcast. Obrigado. Estava de férias, voltou. A pergunta se essa será sempre a equipe fixa. Não temos muita equipe fixa. Eu, quando estou, apresento, certo? Nem sempre estou na redação. Eu sempre tento participar. O Agrela sempre participa e o Guzmão, quando não está lanchando, está conosco. Vamos zoar o gordo de novo. Para fechar aqui, para dar nossa tradicional meia hora, Sim. OSX El Capitán. Você quer cantar como você estava cantando? Eu sou marinheiro, eu sou capitão. Meu Deus, eu acho que não sei nem por onde retomar. Eu retomo. Vamos falar. O recurso mais legal do El Capitán é o localizador de cursor. A primeira coisa que eles mostraram que o ligou o computador. Ligou o computador. Já pensou que você está procurando... Lembra quando você está procurando o seu cursor e você não encontra de jeito nenhum? Agora a gente desenvolveu um método inovador de encontrá-lo. Você fica balançando o dedo ali no trackpad, o cursor vai aumentar. E vira um mega cursorzão na sua tela. E é impossível você não encontrá-lo. Tão legal. Não, eu tô sendo irônico. Bom. Controle por gestos. Controle por gestos é uma coisa que eu estava falando com a Agrela, né? Eles basicamente pegaram a tela do Mac e transferiram para o trackpad. Aí você consegue fazer todos os gestos ali, inclusive de e-mail. Você joga para a esquerda, ele arquiva, joga para a direita, ele joga para o lixo. Sim, mas isso na verdade é uma coisa que a Apple já faz muito tempo, né? Por isso que ela vende separadamente o trackpad dela. Exato. O trackpad, eu nunca tive um Mac, assim, por questões de preço. Por questões de dinheiro. De dinheiro. Mas uma das coisas que eu acho mais legais do MacBooks mesmo são os trackpads mesmo. São muito legais aqui. O que a Apple conseguiu fazer com aquele sensor, com o mousepad dela ali é muito legal. O mousepad não, como que chama? O trackpad? O trackpad. Não, mas tem um nome específico. O da Apple tem um nome diferente. Apple Pad. Pergunta pro Matheus. iPad. Controle por gestos, então, me parece, o que eles estão vendendo é mais rápido e mais gamer. Mais gamer, sim, tem o Metal agora. Suporte a API Metal de jogos. É uma coisa que o Léo estava comentando, o Léo do Infolab, ele estava comentando que achou estranho porque a Apple começou a dar suporte a essa API e não a API open source que eles tinham, que era a Vulkan. E meio que deixou o pessoal com uma interrogação na cabeça. Por que a Apple largou o Vulkan e apelou para a Metal, que a Metal é fechada?
não é aberto, não é open source. Mas a Metal também já estava consolidada lá no Sim, iOS. Sim, já estava no né? iOS, só que eles largaram uma versão open source que eles suportavam lá para pegar uma fechada. Isso deixa o pessoal meio se perguntando, o que será que vai sair disso aí? O que vai acontecer, né? Então. Mas é um apelo interessante, porque não tinha, assim... Eu nunca ouvi um gamer falando, nossa, vou comprar um MacBook para jogar no Steam. Exato. Você nunca ouve isso. Mas será que eles querem entrar, então, nesse... Eu acho que sim. Será que devemos esperar, então, em outubro, setembro... MacBooks gamers? MacBooks gamers? Eu acho que MacBooks mais versáteis, não é? Uma linha gamer? E se eles lançarem uma linha gamer? Eles já lançam os MacBooks com GPUs, assim, pelo menos os mais avançados lá. Tem uma GPU além da integrada do processador. Pode ser que eles comecem a investir em botar alguma mais poderosa, que eles botam, sei lá, uma 640, 740, 840. Mas seria uma linha que eles poderiam oferecer até de acessórios. Exato. Já que é uma linha rentável aí a empresas que fornecem desde os fones de ouvido, os mouses, teclados, etc., que a Apple não está e poderia fazer parte. Ela está em um setor semelhante, que é o de edição de vídeos. Sim. Né? Sim. Semelhante em termos de carga. Em termos de carga de hardware, faria sentido ter alguma coisa gamer. Exato. Imagina uns MacBooks gamers assim. Isso é um bom ato pra gente lançar no site. Vamos lançar um ato assim. Não, calma. Não é assim que se faz. É brincadeira, a gente faz o próximo. O Matheus Monteiro respondeu aqui, Magic Trackpad. Exatamente. Magic Trackpad, obrigado, Matheus. Certo? Fizeram um comentário sobre o Guzmão, mas eu não irei ler aqui, porque ele é pesado. Porque ele é pesado. O Guzmão ou o comentário? Porque eu sou pesado ou porque Vou fechar aqui com o comentário do Roberto, elogiando a info deste mês. Olha só. Que ele gostou dos 92 cursos, matéria feita pelo Gustavo Guzmão. Deu um pouquinho de trabalho, tá? Do perfil da Codecademy, feito pelo Marcos Vinícius Brasil, nosso editor. Que hoje está em um momento de silêncio, Está em um retiro, volta só na segunda-feira. As pessoas que estão nos assistindo podem baixar a revista Info para iOS, para Android e também acessar via web, certo? revista.info.abril.com.br e ler a edição deste mês. Não é só essa matéria dos cursos gratuitos que você precisa fazer agora para mudar sua profissão, dar uma bombada na carreira, mas também temos um teste de 24 horas com o Apple Watch. O Apple Watch que Leonardo muito bacana, Veras tá muito legal. Passou 24 horas, foi corajoso, pegou o metrô com o Apple Watch. Não foi roubado. Não foi roubado. E aí também as pessoas não perceberam que ele estava usando o Apple Watch. Bem, preciso ler lá, não vou contar toda a história. Não dá spoiler, né? Para não dar spoiler. Mas acho que vale a pena, as pessoas deveriam entrar lá e baixar. Certo? Sem dúvida. Nos encontramos na semana que vem? Muito provavelmente sim. Provavelmente sim. Neste horário, 4 horas da tarde. Exato. Certo? Nos vemos aqui. Até. Tchau. Até mais.